Eu quero falar de um aspecto relacionado a profecias que tem sido lembrado e destacado agora por algumas pessoas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que viu-se um grande sinal no céu. O dragão e uma mulher, a mulher vestida, ela com a cabeça de estrelas, vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, viu-se esse sinal. Então, alguns astrônomos, algumas pessoas estão destacando o seguinte: no dia 23 de setembro, ainda para chegar, e isso certamente vai ser falado, mas no dia 23 de setembro vai haver uma conjugação de estrelas na constelação de Virgem. E dizem que a NASA, aliás, o Google já está participando disso, porque quando o Google Sky, como o Google Earth, a gente vê a Terra toda mapeada pelo Google, o Google também está mapeando o espaço. Se você quiser saber as estrelas, a constelação disso ou daquilo, o Google também tem o Google Sky. Aí quando chega na constelação de Virgem, diz que forma um quadrado e o Google retira as informações dali. Verificar para saber. E retira aquelas informações. Mas ali, a constelação de Virgem, que é a mulher, tem 9 estrelas em cima e com 3 planetas que no dia 23 de setembro vão se juntar ali, vão ser 12 estrelas na cabeça, a lua de baixo e o sol escondido por trás. E eles falam que quando botam o infravermelho, então que se vê o dragão vermelho ali atrás. Tem uma série de histórias e tem muita coisa disso aí no YouTube, gente que está gravando sobre isso. Esse sinal estará anunciando a aparição do anticristo, segundo eles, no dia 23 de setembro. Bom, tem gente que se dá a isso, eu não sou muito disto, mas enfim, a gente acompanha o noticiário. Eu sei que daqui por diante, até a volta de Jesus, que está muito próxima, muita coisa vai acontecer. A Bíblia diz, Jesus disse, sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Então, este é um tema, e se isso vai acontecer, no dia 23 de setembro, essa conjugação de estrelas que vão formar 12 na cabeça da Virgem, a mulher, etc. Tem gente que gosta desses assuntos e é muito interessante. Eu quero comentar aqui uma palavra do ministro da Agricultura, o senhor Blairo Maggi. O senhor Blairo Maggi, ministro da Agricultura, é hoje no Brasil nada menos do que o rei da soja. Já foi o senhor chamado Olaci de Moraes, que produzia soja exportando aí pelo Porto de Santos. Hoje, o Brasil tem vias alternativas para exportar a soja, vias fluviais, barcaças que vão carregando quantidades grandes de soja para levarem aos portos para embarcarem nos navios e essa soja ser exportada para o mundo todo. O Brasil hoje é um dos grandes produtores de soja do mundo. E essa soja está sendo plantada muito mais no centro-oeste. Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, eu não sei se Amazonas também, eles estão expandindo as fronteiras agrícolas do Brasil. Contra isso se levantou um movimento forte das esquerdas e esse pessoal aí da ecologia que combate muito isso se levantou. Mas
Já no governo Dilma, com a nomeação da Cátia Abreu para ministra da Agricultura, as coisas já começaram a mudar. E atualmente o senhor Blairo Maggi, que já foi governador do Mato Grosso do Sul, é o atual rei da soja. Ele e a família dele são os que mais produzem soja no Brasil. Já passaram o Olacir de Moraes. E eles, claro, se tornam ricos com isso. Dizem que todos eles têm bilhões aí em patrimônio, são bilionários, portanto. Ele hoje é o ministro da Agricultura. Evidentemente, ele dá todo o apoio ao agronegócio. Hoje, o agronegócio é a glória do Brasil. O agronegócio, ele chama o agronegócio porque envolve agropecuária, todo tipo de plantação, mas principalmente grãos. O Brasil principalmente exporta soja, milho e café. São grandes produtos. Os outros o Brasil pode até produzir muito, mas não dá para exportar, tipo o arroz, porque o consumo é grande aqui. Mas trigo o Brasil produz muito pouco. Eu acredito até que seja importador de trigo. Mas desses grãos que o Brasil produz, a produção esperada para este ano é recorde absoluto em toda a história. 243 milhões de toneladas, cerca de 50 milhões a mais do que no ano passado. É muita coisa. 27% a mais é o esperado. O que aconteceu? Bem, o que aconteceu é que as condições climáticas ajudaram. As condições climáticas ajudaram nessa expectativa de uma super colheita no Brasil este ano. Eu me lembro do nosso irmão embaixador Sebastião Neves orando por isso. Senhor, que a produção aumente, que o Senhor faça essa produção aumentar. Eu creio que Deus tem ouvido as orações do nosso irmão embaixador brasileiro Sebastião Neves. Ele tem orado por isso, para a produção aumentar. O ministro da Agricultura, sendo o rei da soja, vai favorecer com todo tipo de apoio governamental tudo isto. Além do mais, o que muito impediu na época do PT essa questão de policiamento ideológico, IBAMA, contra desmatamento, prisão, trabalho escravo. Eles perseguiram muito os agricultores e tiraram muitas terras de agricultores, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, para dar a índios. Índios que até nem tinham tradição, tribos de índios que foram formadas recentemente só para ganhar dessas terras. Foi um ataque muito grande na época do PT. Mas essa época passou e agora, com incentivo governamental, apoio até em dinheiro financiando, os produtores estão mais animados, ampliaram um pouco as fronteiras agrícolas, não tiveram receio de usar adubos, fertilizantes, todo tipo de equipamentos para aumentar a produção. Então a fronteira agrícola aumentou, o tamanho das áreas agricultadas, isso aumentou, também a produtividade deve aumentar e as condições climáticas estão ajudando. Então a safra deve ser recorde e vai ajudar muito o Brasil em termos de suas contas, trazendo dólares para o Brasil. É uma das razões pelas quais o dólar está ainda relativamente baixo no Brasil. Bom, e tem muita gente festejando para o governo do presidente Temer. Isso é uma glória, uma grandeza, uma benesse. Mas eu quero comentar o seguinte: Deus não está satisfeito com os governantes do Brasil. Deus não está satisfeito com os rumos do Brasil. Deus não está satisfeito com o sal do Brasil, que está insípido.
O povo de Deus no Brasil não tem salgado a nação, não tem dado testemunho da verdade, pelo contrário, tem se misturado na corrupção do mundo. Bom, se Deus está irado contra o Brasil e determinando trazer calamidades sobre o Brasil, e está trazendo, por que Deus está abençoando a agricultura? Interessante. No âmbito da agricultura, o povo é mais sensível às coisas de Deus. Lá no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, a concentração de cristãos e evangélicos é muito grande. Por exemplo, no estado de Rondônia, nenhum governador se elege sem o apoio do presidente da Convenção da Assembleia de Deus em Rondônia. A presença evangélica é muito pujante nesses estados, exatamente onde está havendo a bênção de Deus sobre a agricultura. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que Deus é misericordioso. Deus está permitindo aí nos grandes centros do Brasil isso virar uma praça de guerra. Não é só o Rio de Janeiro, mas o índice de criminalidade e assaltos é assustador em todas as capitais do Nordeste do Brasil, que já ultrapassaram o Rio de Janeiro em assassinatos. Sim, o Nordeste, as capitais do Nordeste, por falta de dinheiro, pelas condições sociais, aquilo é um ambiente terrível e se recomenda a pessoas que queiram fazer turismo nas capitais do Nordeste que tome todo cuidado, porque a situação é perigosíssima para ficar andando para lá e para cá nas cidades do Nordeste. Bom, mas nas grandes cidades o clima está ruim. Não é só Rio de Janeiro, São Paulo também, as capitais do Nordeste, o Sul também, por causa do desemprego, por causa da recessão econômica. O agronegócio vai bem, mas aparentemente é a única coisa que vai bem no Brasil em termos de economia. O resto todo vai mal. E por que Deus abençoa a economia se Deus quer castigar o país? Bom, Deus é misericordioso, Ele não quer castigar ninguém pelo castigo, Ele está sempre pronto a estender suas mãos. Mesmo na vida daquele que não merece, Deus está fazendo o bem porque Ele é benigno. A Bíblia diz que uma das características do derramamento do Espírito Santo é que ele seria derramado até sobre os servos e as servas. O que quer dizer isto? No meu entender, até pessoas que não eram consideradas cidadãos na época, por serem servos e servas, até sobre eles a graça de Deus viria derramando o Espírito. Deus manda o sol sobre maus e bons. Deus manda chuva para regar a terra dos bons e dos maus também, porque Deus é misericordioso e benigno. Então, em toda e qualquer situação de calamidade, de juízo de Deus, Ele nunca vai deixar de ter a sua mão abençoadora ali. Quando a pessoa se envereda pelo caminho do crime, Deus vai continuar usando de misericórdia para com ele. Às vezes a gente pergunta, por que um bandido não morre logo? Um bandido que já matou tanta gente, é uma peste, uma coisa horrível, um bandido desse, por que Deus não faz com que ele morra logo? Ou então, um político corrupto, um político que quebrou o Brasil, corrompeu o Brasil, roubou, pilhou o Brasil inteiro e grande parte da população sabe, por que Deus não mata logo uma pessoa assim? A resposta é sempre a mesma, pela misericórdia. Não é agora a época do juízo. O juízo final vai arrematar tudo isto. Ninguém vai passar pelo juízo final incólume. Ninguém vai passar pelo juízo final sem ser julgado. Mas agora não é época do juízo final. Deus é misericordioso e mesmo na ira dele,
ele se lembra das misericórdias. O Brasil está debaixo de uma maldição de Deus e, no entanto, Deus está abençoando a agricultura com uma produção que deve ser recorde neste ano. Misericórdia, graça. Pois é, você vai sempre se lembrar disto. Ainda que você viva em pecado, o nosso raciocínio mais simplista é o seguinte: Deus, aquele crente está andando em pecado, mete o pau nele, chicote, Senhor, dá-lhe uma disciplina dura para ele se arrepender. Deus às vezes faz o contrário, Deus abençoa aquela pessoa e a gente fica estatelado, porque o Senhor está abençoando alguém que não merece, que está com a vida errada, por causa da misericórdia. Deus fala dessa maneira também, não é só pelo castigo. Deus fala pelo castigo, sim, mas Deus fala pelo amor também. Então, um bandido, um político corrupto, Deus não tira a vida logo, porque está dando oportunidade dessa pessoa se arrepender. Deus ama os pecadores também, por piores que sejam. Deus ama os errados, porque Deus quer ver a vida deles perdoada. Jesus morreu por eles também. Então vamos nos lembrar disso. Ainda que o Brasil esteja debaixo de maldição, o Senhor está nos abençoando dessa maneira, com uma safra recorde de produção. Esse é um Deus maravilhoso. Mas fica triste a atitude do ministro Blairo Maggi, que atribuiu isso a São Pedro. Aliás, ele disse: olha, nem que o São Pedro nos ajude muito, sem dinheiro eles não vão conseguir produzir. Ou seja, ele está tirando a glória para ele e minimizando São Pedro, além de desfazer de Deus, porque a prerrogativa de mandar chuva, de controlar o tempo, é de Deus. O Pedro, pobre do apóstolo Pedro, que foi tão fiel a Deus, tão humilde, não recebe essa glória. Este São Pedro, a quem atribuem fazer chover, isso não é do agrado de Deus, isso beira até uma blasfêmia. Pois é, apesar de um ministro com toda certeza não conhecer o Senhor, com uma atitude desse tipo, ele demonstra que não conhece o Senhor, além de ser riquíssimo, bilionário, ele demonstra que não conhece o Senhor. Apesar disto, Deus está abençoando a agricultura no Brasil de uma forma como nunca antes, e a gente vai entender isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Portanto, tome isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade.